Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo acerca dos livros da Bíblia. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui no canal, esse estudo que nós estamos fazendo da Palavra do Senhor, entendendo o panorama geral de cada livro da Bíblia. E hoje o livro qual estaremos falando é o livro de 2 Reis, dando continuidade ao vídeo anterior que fala sobre 1 Reis. Então essa é a segunda parte desses volumes dos livros dos reis, que vai continuar narrando a história da monarquia dividida ali no reino de Israel e o reino de Judá, que iniciou ali em 1 Reis e vai trazer a análise completa aqui, ou pelo menos uma análise breve de cada governante de ambos os reinos, Então, o livro vai iniciar narrando a história do profeta Eliseu, que foi sucessor de Elias, e teve um ministério assim cheio de milagres poderosos ali, figurando inclusive até a imagem de Jesus, o ministério de Jesus Cristo entre o povo, porque ele também teve episódios que ele teve milagres de multiplicação de pães, de curas que eram impossíveis naquela época, como por exemplo a cura de Naamã, a cura também da mulher de Sunem, que ela não podia ter filhos, então Deus abençoou para que ela tivesse filhos, e depois ainda realizou ali a ressurreição do filho daquela mulher, Então, assim como Deus usou Elias, usou Eliseu lá no passado, ele é o mesmo Deus que continua tendo poder para nos capacitar e para nos usar nos dias de hoje também, Basta nós nos dispormos ao Senhor para sermos usados por Ele. Então, nós precisamos o quê? Crer no poder do Senhor, porque o poder dele é o poder que pode fazer tudo, ressuscitar mortos, curar enfermos, curar cegos, paralíticos, Então, o que nós precisamos é nos colocar em disposição para que o Espírito Santo de Deus nos use poderosamente. E aí o livro vai seguindo adiante ali, e ele continua narrando, então, o reino dividido de Israel e Judá, apresentando ali, inclusive, o declínio do reino de Israel, que foi quando eles não deram ouvidos à exortação que o Senhor trazia para ele por meio dos profetas, como Elias, Eliseu, Oséias, Jonas, Amós, entre outros ali, e o povo não dava ouvido àqueles profetas. E o que aconteceu foi que, por ter desprezado esse chamado ao arrependimento, eles então tiveram as consequências, que aí foi o que? Eles quebraram essa aliança com Deus, e aí as maldições vieram sobre eles. Conforme está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, ele vai falar que se atentamente ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e seguir os mandamentos que hoje te ordeno, aí ele vai falar que serão benditos no campo, na cidade e tal. Só que em contrapartida, se não obedecer e não seguir a aliança com o Senhor, a consequência virá, as maldições virão, E foi o que aconteceu com aquele povo, Eles escolheram ali a maldição acerca daquilo que eles mesmos plantaram, Que foi ali a desobediência e sair da aliança com o Senhor, Então, devido a essa quebra de aliança com o Senhor, Israel foi levado para a Síria no ano de 722 a.C. E ali perdeu a sua terra, perdeu a identidade. O rei da Assíria invadiu Israel, E no versículo 7 aqui de 2 Reis, no capítulo 17, ele vai dizer que o porquê que aconteceu isso, do rei da Assíria ter invadido Israel, que foi justamente porque o povo adorou a outros deuses, seguiram as práticas das nações, que o Senhor já havia expulsado diante deles, e eles fizeram aquilo que o Senhor detestava, que era a idolatria. Então, por isso que a Bíblia vai mostrar o porquê que aquele povo foi feito cativeiro pelo povo da Assíria. Em contrapartida, nessa mesma época, Judá estava passando por um período de uma forte restauração da aliança deles com o Senhor, sob o governo do rei Ezequias, que assim, ele foi um homem muito usado por Deus, que seguiu ali as ordens que o Senhor dava. Ele viveu ali junto com os profetas na época ali, Isaías e Miqueias, e ele foi inclusive livrado miraculosamente das mãos do Império Assírio, É uma história que muito me chama a atenção na Bíblia, de mostrar o quanto que é poderoso o Senhor, Que ele ali no 2 Reis, no capítulo 18 ao 20, vai falar sobre a passagem ali que o reino de Ezequias estava ali acontecendo, e aí veio Senaqueribe tentar invadir, e a providência do Senhor em livrar aquele povo das mãos dos assírios, Então, ele vai caminhando ali, o livro,
e vai levando para o final dessa história. E ele vai mostrando que após aquele povo ter resistido àquela investida dos assírios, Judá teve essa oportunidade para restaurar em definitivo ali a aliança que eles tinham com Deus e escapar do juízo, né? Só que, no entanto, assim, por mais que eles estavam passando por um bom tempo de obediência, de restauração da aliança, após a morte de Ezequias, né, o seu próprio filho Manassés, ele não deu continuidade àquilo que o seu pai havia feito, aquelas reformas que ele havia trago para o povo, né? E ele, inclusive, pode ter sido o pior rei do Reino do Sul, né? Isso é relatado no capítulo 21. E por causa disso trouxe para o povo um juízo, né? Um juízo de Deus sobre todo o povo do Reino do Sul. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que ele fez coisas detestáveis aos olhos do Senhor, ele construiu altares para adorar aos deuses, sacrificou o seu próprio filho ali no fogo, fez uma imagem esculpida de Aserá e ainda colocou no templo, onde era um lugar que era para ser habitado pelo Senhor, né? Então, em meio a esse tempo, em meio a toda essa turbulência, Deus então ele levanta um homem que foi chamado de Josias, né? Ele foi uma exceção durante esse período do reino dividido de Judá, e ele foi levantado como um grande restaurador da aliança do povo com Deus, né? No capítulo 22 e 23 vai narrar isso. E ele, inclusive, foi avaliado pelo Senhor como o melhor rei de toda a monarquia. Você vai ler isso lá no capítulo 23, versículo 25. Então, assim, não houve rei como ele na história. Isso foi dito pelo próprio Deus. Então, você vê que quando nós obedecemos ao Senhor e seguimos seus mandamentos, ele olha para nós e ele se agrada daquilo que nós estamos fazendo, né? Porém, depois que o Josias então morre, aquele povo, mais uma vez, eles não se mantiveram fiel. E ali em 2 Reis 25 vai narrar então a queda do reino e o cativeiro até a Babilônia, né? Daquele povo de Judá, após então a destruição de Jerusalém e do templo ali no ano 586 a.C. Então, o livro ele vai encerrar narrando a história do rei Jeoaquim, que foi o penúltimo rei ali, ainda na Babilônia, no ano 562 a.C., só que ao contrário de Israel, e cumprindo então uma profecia de Jeremias, lá em Jeremias 29, no versículo 10, Judá ela foi definitivamente libertada daquela idolatria durante esse período que eles passaram por essa disciplina, né? Enquanto estiveram em cativeiro na Babilônia. E então foi permitido para eles ali, né, retornar à terra deles de origem ali, com o decreto do rei Ciro, o persa. Então muitas coisas a gente pode aprender enquanto nós lemos esse livro de 2 Reis, né? Porque Deus ele é o Deus que ele chama e capacita cada um quando ele chama. Então ele dá poder, ele dá autoridade, ele nos reveste com o seu poder para que nós possamos exercer esse chamado. Jesus ele já nos deu toda a autoridade e no nome dele não há nada que fique de pé, não há nada que resista. Então por isso que nós temos que ser totalmente dependentes do nome de Jesus, do Senhor, do Espírito Santo, para que nós possamos exercer o nosso chamado que Deus tem para nós. E que mesmo diante de adversidades que são impostas pelos inimigos durante esse trajeto que nós estamos percorrendo para cumprir o nosso chamado, nós temos que entender que é o Senhor quem nos livra das ciladas do inimigo. O Senhor é quem nos garante a vitória e é o Senhor quem peleja por nós as batalhas que nós não conseguimos. Por mais que humanamente a gente ache impossível, mas o Senhor ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus que tudo pode fazer e é um Deus que está nos livrando de todo inimigo, seja lá o tamanho do exército que tiver à nossa frente. Ele é o Deus todo-poderoso que pode nos livrar das garras do inimigo. E o que nós precisamos fazer é o quê? É manter a nossa aliança com Ele, ser fiel à palavra do Senhor, obedecer aquilo que os mandamentos do Senhor nos ordena, para que então a gente seja abençoado e que a gente possa ser sempre gratos ao Senhor, né? Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e pelo que Ele irá fazer. Então nós precisamos ser o quê? Ser fiéis ao Senhor. Quando nós somos fiéis ao Senhor, você pode ter certeza que as bênçãos virão, elas te acompanharão, correrão atrás de você, né? Você vai ser abençoado aonde você estiver, onde a planta do seu pé tocar, será abençoado. Então, creia nisso e viva uma vida de entrega, de aliança com o Senhor, porque aonde há aliança, há também honra. O Senhor honra aqueles que são aliançados com Ele, aqueles que não se deixam ser levados pelas batalhas e tribulações da vida, pelas situações que às vezes o barco parece que vai afundar, mas o Senhor ele é contigo, querido. Creia que Deus ele é o Todo-Poderoso, o Deus ele é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
Então creia que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e não desanime. Não desanime porque o Senhor dos Exércitos é quem luta essa batalha por você. Então eu quero deixar para você esse vídeo, para que você medite nessa reflexão, não apenas nesse livro, mas te encoraje também a ler os outros livros da Bíblia, te encoraje a ler a palavra do Senhor, porque ela é um alimento que nos faz ser fortalecidos no dia da angústia, amém? Então Deus abençoe a sua vida, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe aqui um comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que sejam abençoadas e que Deus possa estar abençoando a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Shalom.